Neste vídeo vamos falar sobre o direito à formação profissional, instituída nos artigos 130 até a 134 do Código do Trabalho, e vamos dar uma ênfase especial à questão da cessação do contrato de trabalho e aos direitos laborais que advêm da cessação, nomeadamente a questão da formação profissional, do crédito de horas, e vamos também abordar a formação profissional fora do horário de trabalho, os acréscimos quanto à retribuição hora que poderá a mesma proporcionar. Trata-se de uma matéria que é desenvolvida no curso prático de processamento de salários, IRS, Segurança Social, com informática aplicada, no mini-MBA em Gestão Administrativa dos Recursos Humanos e especialmente no curso prático de Direito do Trabalho. Eu vou fazer uma abordagem muito relacionada com a questão do processamento de salários. Vamos então recorrer aqui a um dos manuais de formação da Certform, o direito do trabalhador à formação profissional, os artigos 130 a 134 do Código de Trabalho são a base legal. A formação profissional, nos termos do artigo 130 do Código do Trabalho, a formação profissional assenta no dever do empregador assegurar ao trabalhador o direito individual à formação, mas também no dever de o trabalhador em participar de modo diligente nas ações de formação que lhe forem proporcionadas. A matéria da formação contínua foi uma das alterações promovidas ao Código do Trabalho pela Lei 93/2019 de 4 de setembro, tendo sido aumentado o número mínimo anual de horas de formação de 35 para 40 horas. Atualmente, os trabalhadores têm direito a 40 horas de formação profissional anuais. E o Código de Trabalho prevê que a violação do direito às 40 horas anuais de formação profissional pode constituir numa contraordenação grave. O empregador deve assegurar em cada ano formação contínua a pelo menos 10% dos trabalhadores da empresa. O objetivo da formação contínua é promover o desenvolvimento e a adequação da qualificação do trabalhador, tendo em vista melhorar a sua empregabilidade e aumentar a produtividade e a competitividade da empresa. Este dever de formação profissional do empregador concretiza-se no dever de formação contínua. O trabalhador tem direito, em cada ano, a um número mínimo de 40 horas de formação contínua, ou, sendo contratado a termo por período igual ou superior a 3 meses, a um número mínimo de horas proporcional à duração desse mesmo contrato. No que diz respeito à formação contínua individual, existe uniformização das regras relativas ao contrato de trabalho a termo e aos contratos de trabalho a termo indeterminado, nos casos em que sejam contratados trabalhadores a termo por período igual ou superior a 3 meses. Deste modo, não obstante o tipo de contrato, o trabalhador tem direito a um mínimo anual de 40 horas de formação contínua, sendo que no caso de trabalhadores contratados a termo, o número mínimo de horas de formação profissional terá que ser proporcional à duração do contrato nesse mesmo ano. A formação pode ser desenvolvida pelo próprio empregador, por entidade formadora certificada para o efeito ou por estabelecimento de ensino reconhecido pelo Ministério competente e dá lugar à emissão de certificado e a registro na caderneta individual de competências nos termos do regime jurídico do Sistema Nacional de Qualificações. Ora,
Nos termos do artigo 132 do Código do Trabalho, e já vamos começar agora a falar da questão do crédito de horas, as horas de formação previstas no número 2 do artigo 131, que não sejam asseguradas pelo empregador até ao termo dos 2 anos posteriores ao seu vencimento, transformam-se em crédito de horas em igual número para formação por iniciativa do trabalhador. E o crédito de horas para formação é referido ao período normal de trabalho, ou seja, confere direito à retribuição e conta como tempo efetivo de serviço. O trabalhador pode utilizar o crédito de horas para frequência de ações de formação mediante comunicação ao empregador com uma antecedência mínima de 10 dias. O crédito de horas para formação que não seja utilizado cessa passado 3 anos sobre a sua constituição. Portanto, é algo que o trabalhador deve ter em conta, que se deixar passar 3 anos, cessa este mesmo crédito. Quando cessa o contrato de trabalho, o trabalhador tem direito a receber a retribuição correspondente ao número mínimo anual de horas de formação que não lhe tenha sido proporcionado ou ao crédito de horas para formação de que seja titular à data da cessão, conforme o artigo 134 do Código de Trabalho. Vamos então insistir um pouco aqui nesta questão da cessão do contrato de trabalho, porque é uma questão importante e que tem influência, efetivamente, no processamento de salários, pelas razões que eu já vou referir. Cessando o contrato de trabalho, independentemente da modalidade da cessão, independentemente de ser por iniciativa do trabalhador ou de ser por iniciativa da sua entidade patronal e independentemente da modalidade da cessação, o trabalhador tem direito a receber a retribuição correspondente ao número mínimo anual de horas de formação que não lhe tenha sido proporcionado, ou então ao crédito de horas de formação de que seja titular à data da cessão. E são os últimos 3 anos. Os últimos 3 anos. Por exemplo, se um trabalhador está na empresa há 7 anos, nunca teve formação profissional e cessa agora o contrato de trabalho, o direito que ele tem a reclamar é dos últimos 3 anos, porque, passado 3 anos, cessa esse mesmo direito, como acabamos de explicar anteriormente. Então vamos dar um exemplo para ver como é que são feitos os cálculos. Um trabalhador ofere a retribuição base de 1.300 euros mensal, com um período normal de trabalho semanal de 40 horas. E nos últimos 3 anos não lhe foi proporcionada formação profissional pelo seu empregador. Também, já vimos, só pode reclamar os últimos 3 anos. Considerando a cessação do contrato de trabalho por iniciativa do trabalhador, quais são os créditos laborais a que este tem direito? Bom, independentemente da modalidade de cessação do contrato de trabalho, o trabalhador terá direito aos seguintes créditos laborais. Cessa o contrato de trabalho, ele tem direito à retribuição das férias e o respectivo subsídio de férias correspondentes a férias vencidas e não gozadas. Adquire o direito no dia 1 de janeiro do ano em questão e, portanto, adquiriu esse direito. Cessa o contrato de trabalho num qualquer dia do ano, não tendo ainda gozado as férias, tem direito à retribuição das férias e ao subsídio de férias. Tem também direito à retribuição das férias proporcional ao tempo de serviço prestado no ano da cessação, ao proporcional do subsídio de férias e ao subsídio natal proporcional ao tempo prestado no ano civil da cessação do contrato de trabalho. E para além disto,
Vamos então agora falar sobre a questão da formação profissional. E considerando que esta empresa não concedeu formação ao trabalhador, e aqui eu digo os últimos 3 anos porque seriam aqueles que contariam, a retribuição correspondente ao número mínimo anual de formação profissional que não tenha sido proporcionada ao trabalhador ou ao crédito de horas para formação de que o trabalhador seja titular à data da cessação, e apenas será exigível o pagamento do crédito de horas relativo aos últimos 3 anos de execução do contrato. Vamos então fazer aqui as contas. Eu sei que este trabalhador tem um vencimento, uma retribuição base de 1.300 euros. Eu vou ter que começar por converter este valor na retribuição hora. Uma pessoa que ganha 1.300 euros por mês, qual é o seu valor à hora? Então, utilizarei a fórmula que está consagrada no artigo 271 do Código do Trabalho. Segundo o qual, o valor da retribuição horária é calculado de acordo com a seguinte fórmula. É a retribuição mensal vezes 12, aqui são 12 meses, a dividir por 52, as 52 semanas do ano, vezes o número de horas do período normal de trabalho semanal, que no caso concreto deste trabalhador são 40 horas. Então, substituindo 1.300 vezes 12 a dividir por 52 vezes 40, no fundo 1.300 vezes 12 a dividir por 2.080, o resultado aqui do produto, o que dá 7,5 euros por hora. Um trabalhador com uma retribuição mensal de 1.300 euros, isto corresponde a 7,5 euros por cada hora de trabalho. O trabalhador apenas terá direito aos últimos 3 anos de horas de formação não concedida, sendo que cada ano vence 40 horas. Eu, neste exercício, estou a considerar as 40 horas. Não obstante, até outubro de 2019 eram consideradas 35 horas anuais. A partir dessa data, 40 horas passou a 40 horas. Eu vou considerar aqui 40 horas vezes 3 anos vezes 7,5 igual a 900 euros. Portanto, o trabalhador teria 900 euros pelo facto da entidade não lhe ter concedido a formação profissional, nenhuma hora de formação profissional nos últimos 3 anos. Se tivesse concedido algumas horas, seriam apenas as que restariam, as que não teriam sido concedidas. Aqui não foi concedida absolutamente nenhuma. E, portanto, o número de horas anual do direito, vezes 3 anos, o limite que pode reclamar, o que dá os 900 euros. E, portanto, este valor é um direito do trabalhador, dos direitos consagrados a quando da cessação do contrato de trabalho, mais aqueles que eu tinha explicado. Isto, obviamente, considerando que, independentemente de o trabalhador ter cessado por sua própria iniciativa ou por iniciativa da entidade patronal, independentemente da modalidade da cessação, estes são direitos a que o trabalhador efetivamente terá a receber. Outra questão importante no âmbito da formação profissional tem a ver com o horário da formação. A formação, ela deve ser feita dentro daquilo que é o horário normal de trabalho e, portanto, o trabalhador recebe naturalmente o seu dia de trabalho, apesar de estar em formação, mas a formação pode ser feita fora do horário de trabalho. E quando fora do horário de trabalho, temos de ter em consideração aquilo que eu agora vou explicar e que também está instituído no Código do Trabalho, na base legal que eu referencio à medida que explico. Então temos o seguinte. A formação deverá ser frequentada no horário de trabalho, todavia poderá a mesma ser frequentada fora do horário de trabalho e mesmo em dia de descanso.
No caso de a formação ser frequentada fora do horário de trabalho, o trabalhador tem direito a ser compensado pelas horas despendidas em formação, de acordo com as seguintes regras. Então vamos lá ver como é que isto funciona. Em dia de trabalho normal para o trabalhador, fora do horário de trabalho e até às 2 primeiras horas de formação, a formação profissional realizada fora do horário de trabalho, que não exceda 2 horas diárias, não será considerada como trabalho suplementar. Deve ser considerada, ou seja, devendo essas 2 horas serem pagas pelo valor normal da retribuição horária do trabalhador. Isto conforme o artigo 226, número 3, a linha D do Código de Trabalho. Por exemplo, este trabalhador que nós acabamos agora de calcular o valor hora, se ele fizer formação profissional fora do horário de trabalho, as 2 primeiras horas deverão ser pagas a 7,5 euros, ou seja, 15 euros. Porque se forem 2 horas, se for apenas 1 hora, seria 7,5 euros, porque isto é a sua retribuição horária. Agora, se ultrapassar as 2 horas, aqui já vamos entrar numa equivalência a trabalho suplementar. É como se fosse trabalho suplementar e segue as mesmas regras do Código do Trabalho em termos do trabalho suplementar. Se o acréscimo de horas exceder 2 horas diárias, o excesso, ou seja, aquilo que vai além das 2 horas, deverá ser considerado como trabalho suplementar e de acordo com os seguintes acréscimos. A primeira hora extra é paga pelo valor da retribuição horária, mas com acréscimo de 25%. E as demais são pagas pelo valor da retribuição horária com acréscimo de 37,5%. Artigo 268, número 1, a linha A do Código do Trabalho. Eu já vou exemplificar como é que se fazem estas contas. Isto tem consequências, obviamente, no processamento de salários. Em dia de descanso semanal, devem ser pagas pelo valor da retribuição horária com acréscimo de 50%. Isto é o regime normal do trabalho suplementar. Um trabalhador que faça trabalho suplementar em dia normal de trabalho, a primeira hora tem um acréscimo de 25%, a segunda 37,5%, hora subsequente à primeira. Se for em dia de descanso semanal complementar ou obrigatório, há o direito a um acréscimo de 50%. Isto por cada hora ou fração. Conforme o artigo 268, número 1, a linha B do Código do Trabalho. Acresce que o número 4 do artigo 229 do Código de Trabalho, que o trabalhador que presta trabalho em dia de descanso semanal obrigatório tem direito a um dia de descanso compensatório remunerado, a gozar nos 3 dias úteis seguintes. E o descanso compensatório é marcado por acordo entre o trabalhador e o empregador ou, na sua falta, pelo empregador. Instituído no 229, número 5 do Código do Trabalho. Vamos então aqui dar um exemplo. Vamos imaginar um trabalhador que tem uma remuneração de 990 euros mensais. E o seu horário de trabalho é entre as 9 e as 18. O período normal de trabalho semanal são 40 horas. E vai fazer uma ação de formação das 18 às 22, ou seja, são 4 horas em acréscimo ao horário de trabalho. Então vamos ver como é que a nível de processamento de salários iríamos considerar aqui estas 4 horas, de acordo com as regras que anteriormente estivemos a ver consoante a base legal do Código do Trabalho. Bom, o valor da retribuição horária é calculado de acordo com a fórmula já nossa conhecida. A remuneração mensal vezes 12, 990 vezes 12, a dividir por 52, 52 semanas por ano, vezes 40, 40, o período normal de trabalho semanal deste trabalhador. O que dá 5,71 euros por hora. Portanto, um trabalhador com 40 horas semanais de trabalho com um valor de 990 euros por mês,
Isto traduz-se em 5,71 € a hora. Então vamos ver como é que estas 4 horas deverão ser processadas em termos do processamento de salários. A primeira e a segunda horas são pagas como trabalho normal, ou seja, não tem qualquer acréscimo. São 2 horas vezes 5,71 €, o que dá 11,42 €. Já a terceira hora e a quarta hora entra já no domínio do trabalho suplementar e vai ter direito ao acréscimo instituído. A terceira hora já é considerada trabalho suplementar e será paga pelo valor da retribuição horária com acréscimo de 25%. Ou seja, esta terceira hora, que no fundo é a primeira hora suplementar, ela é multiplicada por 1,25. Quando nós queremos fazer um acréscimo de 25%, multiplicamos por 1,25 vezes 5,71 €, que é o valor da hora deste trabalhador, a sua retribuição horária. Isto dá 7,14 €. A quarta hora, que passa a ser a segunda hora de trabalho suplementar, nunca esquecer que as 2 primeiras horas eram pagas pelo valor normal, mas a quarta hora, que passa a ser a segunda hora de trabalho suplementar, ela é paga pelo valor da retribuição horária com acréscimo de 37,5. Trata-se de uma hora vezes 1,375. Portanto, nós para fazermos um acréscimo de 37,5%, multiplicamos por 1,375, fica imediatamente feito o cálculo, vezes 5,71 €, o valor da hora, o que dá 7,85 €. Portanto, estas 4 horas que o trabalhador está em formação após o horário de trabalho valem, a nível do processamento de salários, 11,42 € as 2 primeiras horas, mais 7,14 € a terceira hora, que obteceu a acréscimo de 25%, e a 7,85 € a quarta hora, que obedeceu ao acréscimo de 37,5. Portanto, no fundo, o trabalhador ele tem direito, neste dia, estas 4 horas, a 11,42 € as 2 primeiras, mais 7,14 € a terceira, que corresponde à primeira suplementar, mais 7,85 € a quarta hora, que corresponde à segunda suplementar. São 26,41 € que vão ter que fazer parte do processamento de salários correspondente a este dia. Obviamente que se forem mais dias, terá que ser feito isto nos respectivos dias. Não esquecer que se a formação fosse feita em dia de descanso semanal, complementar ou obrigatório, deveria obedecer ao acréscimo de 50% pelo regime geral do trabalho suplementar. Só uma nota relativamente à tributação destes valores. Está sujeito a IRS, está sujeito à Segurança Social. No âmbito do IRS, o trabalho suplementar, e aqui trabalho suplementar é a terceira hora e a quarta hora, não é? Corresponde à primeira suplementar e à segunda suplementar. O trabalho suplementar, teremos que considerar aquilo que está instituído no Código do IRS. Concretamente, no artigo 99C. O artigo 99C, relativamente ao número 5, diz-nos que os subsídios de férias e de Natal, a remuneração relativa a trabalho suplementar e as remunerações relativas a anos anteriores àquele em que são pagas ou colocadas à disposição do sujeito passivo, aqui interessa-me a trabalho suplementar, são sempre objeto de retenção na fonte autónoma, não podendo, para cálculo do imposto a reter, ser adicionados às remunerações dos meses em que são pagos ou colocados à disposição. E depois diz-nos
o número 7. Aliás, o número 8 aqui do artigo 99C, que quando for paga remuneração relativa a trabalho suplementar, a taxa de retenção a aplicar é corresponder à remuneração mensal do trabalhador, dependente, referente ao mês em que aquela é paga ou colocada à disposição. Ou seja, a mesma taxa de IRS de retenção na fonte que vamos aplicar aos 990 euros mensais será a mesma que vamos aplicar ao trabalho suplementar, à soma 7,14 mais 7,85, uma vez que estes dois valores, juntos, a soma, tem que ser objeto de retenção na fonte autónoma, conforme vimos agora. Bom, em termos de horas extra, ficou então assim visto que estão instituídas estas mesmas regras. Isto é uma matéria que faz parte do Código do Trabalho e no Código do Trabalho são os artigos 130 até 134. Eu aqui foquei na questão do processamento de salários, na questão da cessação do contrato de trabalho, mas o artigo 130 faz referência aos objetivos da formação profissional, o artigo 131, a formação contínua, o 132, o crédito de horas e subsídio para formação contínua, o 133, o conteúdo da formação contínua e o 134, o efeito da cessação do contrato de trabalho no direito à formação, e foi nesta base do 134 que eu expliquei a questão da cessação do contrato de trabalho e do tal crédito a que o trabalhador tem o direito, a que o trabalhador efetivamente tem quando cessa o contrato de trabalho. Se não foi dada formação profissional, ele tem direito aos últimos 3 anos. Só pode reclamar esse direito porque, efetivamente, tudo o que está para trás, efetivamente, se não foi concedida formação profissional, já foi perdido, porque só poderemos reclamar os últimos 3 anos. Muito obrigado por ter assistido a este vídeo. Até breve, até uma próxima oportunidade.